Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre uma mistura de dois mundos. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita aqui na internet e a escrita na universidade. Vamos nessa? Bom, a gente não precisa estudar nem pesquisar muito para saber que existem várias formas de escrita. Isso tudo porque existem muitos lugares, muitos espaços, os quais a gente pode explorar enquanto escritores. É nessa ideia que o João Vanderlei Geraldi vai nos dizer que a língua não é um sistema pronto ao qual o falante pode recorrer de acordo com as suas necessidades comunicativas. Na realidade, ele defende que o próprio processo interlocutivo constrói e reconstrói a língua cada vez em que ela é usada. Essa característica flexível da língua é acompanhada por outras duas coisinhas, que são a interferência subjetiva do usuário da língua e a estrutura plural dos mais diversos meios de comunicação. Tudo isso que o Geraldi fala é sobre a língua de um modo geral, mas é claro que isso também se estende à escrita. A gente sabe que um assunto que tem sido bastante discutido ultimamente é a invasão da escrita digital no âmbito da escrita acadêmica. Mas antes da gente poder falar sobre o cruzamento entre essas duas escritas, é importante que a gente saiba um pouquinho melhor sobre cada uma delas. A escrita na universidade é marcada pela exigência de dois principais fatores, que são um tom mais formal, que impede a utilização de gírias, coloquialismos, senso comum, chavões e subjetividade. E ela também é marcada pela exigência de um estilo formal, que é direcionado por alguns padrões da linguagem, que visam sempre a precisão, a clareza, a informação, o conhecimento e a objetividade. Outras duas características da escrita na universidade, da escrita acadêmica, são a veiculação de uma investigação científica, filosófica ou artística e a presença de algumas formas de expressão que incluem, por exemplo, simplicidade, espaçamento, organização textual, alguma grade de formatação e qualquer outro tipo de alinhamento que vise sempre uma boa aparência geral do texto. Já a escrita aqui na internet, de acordo com a Fernanda Pompeu do site Acelera Texto, é todo e qualquer texto veiculado na internet e que corresponde às seguintes características. É um texto de curta duração, é um texto que focaliza a síntese, é um texto que é um rascunho eterno, já que pode ser editado inúmeras vezes, né, por conta dos recursos da internet. É um texto que pode ser veiculado em vários canais ao mesmo tempo e também é multimídia, já que o seu sentido é expandido com a ajuda de vídeos, áudios, imagens e outros recursos disponibilizados pela internet. Mas essa coloquialidade e esse alcance popular da escrita na internet não significa que essa escrita não possui nenhum tipo de teoria ou estratégia para poder auxiliar as pessoas que trabalham com essa escrita ou mesmo para poder atrair os leitores dessa escrita. Até mesmo porque, de acordo com o que Marcuski nos diz, todas as variedades submetem-se a algum tipo de norma. Nesse caso, essa teoria sobre a escrita na internet, ela aparece nos cursos de comunicação, nos cursos de marketing ou até mesmo nos cursos que são especificamente direcionados para a escrita na internet, já que a internet tem se revelado um espaço em que pessoas têm trabalhado profissionalmente, a exemplo dos influenciadores digitais. Apesar do termo ainda não ter sido dicionarizado, esse tipo de escrita possui uma linguagem chamada internetês, e eu tenho certeza que você já escutou essa palavra, né? Alguns recursos utilizados pelo internetês são abreviações, simplificações, combinação de caracteres, não uso de acentos, neologismos, palavras cifradas, estrangeirismos, códigos, ícones, codificação de sentimentos e emoções por meio de palavras ou aglomerado de letras e obediência somente à fonética. Então, a gente pode dizer que o internetês é um registro híbrido da fala e da escrita e que constitui um contínuo que vai desde a total informalidade, com transgressões da norma ortográfica, até situações de uma linguagem um pouco mais formal. Depois de explicar essas duas escritas, agora sim a gente consegue comentar um pouco sobre o cruzamento entre elas. Antes de tudo, a gente precisa entender que a linguagem utilizada para comunicação na internet deve exclusivamente permanecer na rede e não pode adentrar a escrita acadêmica. Essa autoconsciência é importante para a adequação à situacionalidade de uso da língua, seja no aspecto formal ou informal. Veja bem, quando a gente analisa as características da escrita na internet e da escrita na universidade, a gente percebe que a coexistência de ambas não é viável, porque elas divergem no objeto comunicativo, na situacionalidade, no meio, no objetivo linguístico e, é claro, no público-alvo. Então, essa autoconsciência é muito importante no momento de escolha de registro por parte do escritor. E
também, é claro, é muito importante que o escritor ele tenha domínio não só dessas duas escritas, na internet e na universidade, mas também de outros tipos de escrita, para que ele possa criar uma mobilidade linguística extensa que permita com que ele transite entre os mais diversos contextos sociais de comunicação. Agora, antes de passar para a exemplificação, eu quero deixar muito claro para vocês que toda essa discussão sobre adequação de registro não abre margem e não visa em nenhum momento fomentar o preconceito linguístico contra algumas modalidades estigmatizadas pela normatização, ok? O único objetivo aqui é expor para vocês as diferenças entre esses registros e, é claro, lembrar da importância de uma escolha de registro adaptada, sempre visando uma comunicação mais efetiva, mas nunca desconsiderando a importância que há em ter domínio sobre vários registros, sobre várias formas de escrita, justamente para que o escritor, para que esse usuário da língua possa ter essa mobilidade linguística entre os mais diversos meios de comunicação social. Para representar um texto acadêmico, a gente selecionou este trecho. Ele foi tirado de um dos nossos textos teóricos de apoio e foi escrito para o vídeo Texto e Sentidos, que foi gravado pela Marcela e publicado em 26 de julho de 2020 aqui no YouTube. Olha só os traços desse texto acadêmico. O uso de próclise entorna-se, respeitando a gramática normativa. O uso frequente de conectivos com o intuito de organizar as ideias do texto, como ainda, diante disso e ou seja. A utilização de mar de textos com a licença poética no metaforicamente, que acompanha a expressão, e a ausência de abreviações, gírias ou aglutinações esperadas em para, por exemplo. Já nesse exemplo, está o trecho retirado da adaptação do texto teórico de apoio que a gente acabou de analisar. Essa adaptação ela foi escrita para auxiliar na gravação do vídeo. Observem só os traços que marcam a passagem da linguagem acadêmica para a linguagem oral, ou seja, a que mais se aproxima do internetês. A introdução do texto com a saudação coloquial "Oi, gente, tudo bem?", a fluidez textual por meio de ideias conectadas por elementos mais simples, a metalinguagem em "Vocês já pararam para refletir que vivemos mergulhados em um mar de textos?", que torna a mensagem mais imediata, liga os interlocutores e fomenta uma reflexão mais pessoal, e a utilização de mar de textos dispensando qualquer metaforicamente, como foi utilizado no texto acadêmico, já que a linguagem da internet permite essa liberdade do uso figurado das expressões. Essa imagem é um exemplo claro do internetês. Percebam só como ela se dá por meio de muitas abreviações, como TB para tudo bem, SDS para saudades, o famoso VC para você, QDO para quando e o N para não. Além das abreviações, o texto também faz uso de símbolos e números em algarismo para poder compor uma palavra, como em D+, para demais e novidade para novidade. Por fim, há exemplos de utilização da fonética no lugar da grafia, como em K, que pelo som assume a função de K, casou, que toma o lugar de casou, e TV para substituir TV. Já essa outra tirinha também é um exemplo de escrita na internet, em função das abreviações, desvios gramaticais, falta de acentuação, iconografias e um dos neologismos mais relacionados ao internetês, o verbo googar, que significa dar um Google ou, em outras palavras, pesquisar. Além disso, a maior sátira nessa tirinha está no fato dela se construir em torno de uma crítica ao desconhecimento da gramática normativa fomentado pelo uso exacerbado e único da linguagem digital, fazendo com que os jovens se tornem alienados à reforma ortográfica, por exemplo. Agora, como exemplo de escrita que mistura um pouco da escrita acadêmica e do internetês, a gente tem esse tweet, mensagem em caracteres limitados veiculada na rede social Twitter, da ex-participante do reality show Big Brother Brasil, chamada Lumena Aleluia. A psicóloga ficou conhecida, durante sua participação no programa, justamente por usar um vocabulário e uma construção linguística bastante rebuscados e formais em conversas coloquiais com os outros participantes, fazendo com que muitos até se perdessem na comunicação e saíssem dela sem entender quase nada. Esse tweet demonstra o hábito que a ex-BBB tem de usar essa linguagem mais formal, como os vocábulos egóica, fenotipicamente, ressignifique e itinerários. É claro que uma certa comicidade pode ser reconhecida no tweet, uma vez que a Lumena faz uso da hibridização ao utilizar gírias como pega a visão e faz seus corres junto ao vocabulário formal. Porém, a consequência disso não deixou de ser expressiva, o que se percebe nos seguintes comentários feitos em uma publicação no Instagram mostrando esse tweet. Vejam só os comentários. Qual é esse idioma? Continuo sem compreender nada que essa mulher fala. É uma mistura de uma pessoa que fala gíria, mas que pega o Aurélio para escrever bonito?
Dá volta demais, era só resumir isso em respeito e isolamento, ponto final. Da agonia até de ler a escrita dela. Não entendi nada. Que? Na primeira linha já fiquei com preguiça de continuar a ler. Não entendo a necessidade dela usar palavras tão teóricas para falar as coisas. A gente já entendeu que você fez faculdade, parabéns. Pode falar normal, tá tudo certo. Foi só eu que não entendi nada. Um dia eu vou entender o porquê de tantas palavras nada a ver. Que agonia dela falando assim. Eu não entendi nada. Nesse caso, o estilo de escrita híbrido provoca estranhamento nos leitores, uma vez que eles esperam uma escrita organizada a partir da lógica da internet, e não da escrita acadêmica, que geralmente é tida como difícil de compreender. O que não é uma regra, é claro, porque há escrita acadêmica leve e compreensível. O outro ponto que merece atenção é que não se pode confundir a escrita acadêmica densa, fundamentada em conhecimento, com a mera repetição de conceitos, sem explicação, desconhecidos da grande maioria da população. Nesse sentido, o exemplo pode ser caracterizado naquilo que pretende imitar a escrita acadêmica como um estereótipo. Por fim, como exemplo de linguagem digital adentrando uma escrita acadêmica, eu vou apresentar para vocês algumas redações escritas para o Enem, ou seja, dissertações argumentativas, as quais eu corrigi e percebi alguns traços do internetês. Vejam só. Essa imagem mostra o terceiro parágrafo, ou o segundo argumento, de uma dissertação argumentativa escrita como treino para o Enem. Perceba a interferência da metalinguagem em mas e se os fatos forem incorretos? Bom, se esse for o caso, essa interferência da oralidade, da conversa com o interlocutor, é reflexo de um uso cotidiano das redes sociais, que são, na maior parte do tempo, utilizadas para interação e bate-papo. E já neste outro exemplo, a gente percebe o uso de zoar ao invés de zoar, uma palavra frequentemente utilizada na internet e escrita com desvio gramatical, o que resultou nesse cruzamento de internetês com o academicismo de uma dissertação argumentativa. Então, depois de falar tudo isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês que a língua é sim mutável e que ela apresenta diversas possibilidades de se expressar, mas que essa pluralidade de formas da língua não isenta o escritor da responsabilidade de adaptar o registro escrito, visando sempre o máximo aproveitamento dos recursos do meio, também a efetividade do objetivo linguístico e comunicativo, e também, é claro, a maior compreensão do público-alvo. Gostou dessa discussão e quer praticar um pouquinho? Então acesse a nossa comunidade aqui no YouTube para ter acesso ao Pão da Mão na Massa e algumas outras discussões que nós vamos propor por lá, beleza? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.